Gente, precisamos falar a respeito de muitas coisas aqui. Tem vídeo hoje depois do jogo, tá? Eu não vou conseguir assistir o jogo ao vivo, então não vai ter live pós-jogo, porque eu vou estar às 6 da tarde hoje no podcast do Edson Castro, trocando ideia sobre Santos, sobre vários outros assuntos. Eu não sei até que hora vai durar, eu não estipulei horas para ele, porque ele veio aqui no meu podcast e deu todo o tempo do mundo, então também vou dar o tempo que ele quiser ali explorar pra gente bater esse papo. Então provavelmente vou chegar em casa, vai estar no final do jogo, mas eu consigo assistir o jogo na íntegra, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer um vídeo atrasado, mas vou gravar o que eu penso sobre tudo que eu vi no jogo hoje. Vai vir em formato de vídeo, não em formato de live, tá? Então esperem que sairá. Lives voltam normalmente no fim de semana, quando o Santos volta a jogar contra o Botafogo, jogo das 4 da tarde, jogo da Globo. Então às 6 da tarde estarei ao vivo aqui no domingo, mas hoje não vou conseguir, tá bom? Mas se quiserem me prestigiar lá no podcast do Edson Castro, ficarei muito feliz. Temos muito o que falar aqui, porque Alexandre Matos cotado para substituir o Pedro Martins no Santos, contratação dele ou de outro diretor passando pela aprovação do Neymar pai, o Santos cada vez mais encalacrado com essa questão da renovação, escalações para o jogo de hoje, precisamos discutir, e também uma matéria que saiu na ESPN que é no mínimo curiosa com relação a tudo que a gente já havia dado a respeito do contrato do Neymar. Vocês vão entender o que eu quero dizer, então vamos por partes. Talvez fique um vídeo longo, mas é importante falar sobre todos esses temas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de falar sobre o Alexandre Matos, porque essa notícia saiu no portal Gol, notícia de Thiago Fernandes, é para lá que a gente vai. Santos avalia a contratação de Alexandre Matos após saída de Pedro Martins. Após pedido de demissão de Pedro Martins, o Santos avalia a contratação do Alexandre Matos, atual CEO do Cruzeiro, para o cargo de diretor de futebol, como soube o Gol. Ainda não houve contato com o dirigente cruzeirense, mas ele é um dos nomes analisados pela cúpula santista e pelo presidente Marcelo Teixeira. A saída de Pedro Martins fará o clube buscar um profissional para a função nos próximos dias. Outros executivos são avaliados na Vila Belmiro, mas os nomes ainda são mantidos em sigilo. O mandatário do clube quer um profissional experiente que possa lidar com vestiário e problemas internos, como os casos de indisciplina do atacante Gabriel Veron, que tem treinado normalmente com o elenco apesar dos atrasos constantes às atividades no CT Pelé. Hoje, no cargo de CEO do Cruzeiro, Matos tem contrato até abril de 29 com o clube. O dirigente não pretende deixar a Toca 2 a princípio. Entretanto, existe a possibilidade de ouvir a proposta do Santos para entender o projeto do clube para o futuro, sobretudo se houver a permanência do Neymar na Vila Belmiro. Alexandre Matos tem uma multa rescisória elevada para deixar o Cruzeiro, de cerca de 15 milhões de reais numa eventual quebra unilateral. O Santos não tem condição nenhuma de pagar isso, é a multa do Caixinha que o Santos não pagou. Os mineiros abririam mão de boa parte do valor caso seja desejo a saída do CEO. Então, há negociação. E aqui tem uma outra notícia que complementa essa, que é do Lucas Mussetti no UOL, que diz que o Santos quer alinhar com o Neymar a escolha do novo diretor. O que diz aqui? Que o Santos vai alinhar com o Neymar e seu pai a decisão por um novo chefe do departamento de futebol. Esse processo já havia ocorrido com a busca do novo treinador. A matéria revela que o Kleber Xavier passou pelo crivo do Neymar pai. Neymar não toma decisões, mas colabora. O Santos entende que é natural essa proximidade com o astro. A preocupação do Peixe é não dificultar a renovação do contrato. O atual vínculo termina no dia 30 de junho. Tem mais um mês aí de contrato. Um mês esse de contrato, mas o Santos para de jogar no dia 12, quando enfrenta o Fortaleza. Então a gente está falando de 3 jogos em contrato que o Neymar ainda tem. Jogo contra o Red Bull Leipzig hoje, jogo contra o Botafogo na Vila Belmiro e o jogo na outra semana contra o Fortaleza, em Fortaleza. Então ali acabou o contrato do Neymar. Por mais que continue até o dia 30, ele só volta a jogar pelo Santos se ele renovar. Aqui diz na matéria que a relação do Neymar com o Pedro Martins era boa. O Santos tem 3 alvos, todos empregados em clube da Série A, um está em negociação. O Peixe evita falar em nomes por causa da cordialidade com os presidentes das equipes, também por causa da multa rescisória. Se houver acordo, Marcelo Teixeira irá comunicar. Pedro Martins durou 5 meses, ele alega que o Santos não autorizou as mudanças necessárias para um bom ambiente. Temos muita coisa para falar aqui. A primeira com relação a essa notícia referente ao Neymar. Gente, assim,
Quando você tem um astro como o Neymar no time, é inevitável você saber a opinião dele com relação a esse tipo de coisa. Eu gosto disso de maneira nenhuma. Não gosto dessa maneira como o Santos se vê absolutamente subserviente ao Neymar e ao Neymar pai, tomando decisões estratégicas para o clube que precisam passar pelo crivo do Neymar. Assim, o Neymar deveria fazer parte do Santos como um jogador de futebol. O Neymar deveria ser mais um no Santos como jogador de futebol. Ele jamais seria mais um pelo tamanho dele, pela relevância que ele tem, o contrato dele já aponta para essa direção. Mas no contexto do departamento de futebol, o Neymar não deveria ser consultado de nada. Aí você diz, tá, Rodolfo, mas o LeBron James é consultado na hora que o Lakers contrata o J.J. Redick. Isso é muito normal em outros esportes, etc e tal, é o contexto. E o LeBron James, e o J.J. Redick fez o que pelo LeBron James? O Lakers foi eliminado mais uma vez. Ah, mas você mantém o LeBron lá, etc. E o Lakers está ganhando o quê com o LeBron, inclusive com o Luka Doncic? Então assim, eu não acho que é mais ou menos por aí que as coisas que a banda deveria tocar, sabe? Eu sou completamente contra o jogador, o atleta que está em campo definir questões estratégicas de um clube, seja ele de basquete ou de futebol. Não gosto disso. Eu acho que o Neymar tem que se comportar como jogador, ele tem que entrar em campo, tem que entregar coisa que até agora ele não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer. O Neymar nos jogos mais importantes, mesmo ganhando 7 vezes mais do que o segundo jogador mais bem pago do futebol brasileiro, que é o Depay, ele não conseguiu entregar nada até agora porque esteve machucado nos principais jogos do time na temporada. E aí pro jogo do Red Bull Bragantino, a gente vai falar daqui a pouco, ele tá como titular, porque é importante para pagar o Neymar você ter um acordo com a Red Bull, com a Puma, que envolve o amistoso de hoje. Aí o Neymar tem que ser titular, mas contra o Corinthians, essa semifinal, o jogo que importava, ele não tava, né? E ainda dá declaração ainda lá pro Amazon Prime Video dizendo que no campo entrega. Não entrega, não tem entregado. E repito, contra o CRB ele entrou, melhorou o time. Contra o Vitória ele entrou e piorou o time. O time foi pior com o Neymar em campo, ele não entrou bem. Não entrou bem. Tudo isso a gente entende, tá voltando agora, tem que ter. O Neymar, apesar de ser um craque, um gênio da bola, a gente tem que ter a clarividência de entender que um jogador quando volta de lesão demora a engrenar, e esse tempo vai ser dado a ele, mas ele tem mais 3 jogos para fazer e até agora não renovou o contrato. E aí é o Santos desesperado, tentando fazer a vontade do Neymar, inclusive com relação à direção, para que o Neymar renove o contrato. Assim, me parece o Santos se colocando numa posição de menor do que o Neymar, pequeno com relação ao Neymar, e o Santos é muito maior que o Neymar e que o pai dele. Mas para o Marcelo Teixeira, isso não importa. Para o Marcelo Teixeira vai ser um golpe muito duro se o Neymar não renovar o contrato, então ele coloca o clube à disposição do Neymar. Eu acho que... E aí você vem o próprio presidente dizendo que os métodos são profissionais, que ele profissionalizou o clube, que ele está mudando o clube de patamar, sendo subserviente a um jogador e ao pai dele. Simples assim. Então assim, aqui o Alexandre Matos, a gente pode até falar sobre a contratação, aqui essa especulação com relação a Alexandre Matos. Ele vai vir se o Neymar pai ou o Neymar aprovarem. Simples assim. E aí, assim, qual que vai ser a autonomia do Alexandre Matos para executar o que ele tem que executar, sendo que o Pedro Martins, com todas as críticas que a gente fez e merecidíssimas, também não teve essa autonomia. Nem no cargo de CEO, vai ser o diretor de futebol que vai ter essa autonomia. Eu acho que o Alexandre Matos é um cara maior, um cara experiente, um cara que vai ter sua voz mais ouvida. Mas, sinceramente, é um cara que tá desgastado no Cruzeiro, é um cara que contratou o Diniz no Cruzeiro, é um cara que depois manteve o Diniz pro outro ano, é um cara que foi colocado na berlinda pelo dono do clube, o Pedrinho BH, foi criticado duramente pelo Pedrinho BH pelas contratações que fez. O próprio técnico, Leonardo Jardim, criticou o elenco do Cruzeiro, teve que reformular, mudar e dar chance para muita gente que não estava jogando, porque os medalhões, até agora, não têm dado frutos, dado resultado. O trabalho do Alexandre Matos no Cruzeiro é ruim, como foi ruim no Atlético Paranaense, colaborou inclusive com o rebaixamento do clube. Quando foi o último bom trabalho do Alexandre Matos? Eu acho que é um profissional com experiência, eu acho que aqui no parágrafo que fala que é um cara que poderia melhorar a questão do vestiário, é um cara que sabe fazer isso, fez isso muito no Palmeiras, mas a gente olha muito para o Alexandre Matos também como um cara de contratação, etc. E, gente, ele não faz bons trabalhos nesse aspecto de montagem de elenco há muito tempo. Há muito tempo. Passagem pelo Vasco apagada.
Ele não é mais aquele profissional que estava na ponta dos cascos, que era muito bem falado antigamente. Acho que pode ajudar? Se tiver autonomia, pode. Mas ele vai ter autonomia? Se tiver que passar pelo crivo do Neymar, já mostra que é o seguinte, já vem com um chefinho que é um jogador. É difícil, cara. É difícil. Então, assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse cenário, tá? Mas sigo dizendo, estou preocupado com a renovação do Neymar. Porque o que falta? E outra, o Santos tinha um trunfo na negociação com o Neymar, que era o Armênio Neto, que deixou o marketing do clube. Não pensem que o Neymar vai renovar por 2 Coca-Colas. Não pensem que o Neymar vai renovar baixando muito esse projeto aí que foi traçado para esses 5 meses. E o Santos não tem condição de se manter pagando isso. Não tem condição de se manter pagando isso. Simplesmente assim. Não dá. O Santos não tem de onde tirar dinheiro para continuar arcando com 21 milhões por mês ao Neymar. Não dá. Não tem de onde tirar. Ponto. Não tem. Se o Neymar quiser continuar no Santos, ele vai ter que aceitar uma redução drástica desse salário de imagem. Que ele ganhe mais porcentagem ainda, mas que não tem o mínimo garantido. Ele vai aceitar? Por que não aceitou? Por que todo mundo fala que a renovação está próxima, mas até agora não saiu? Me preocupa. O que está acontecendo? Eu, sinceramente, não vou me surpreender. Não acredito, tá? Sigo achando que a tendência é o Neymar renovar. Mas não vou me surpreender se ele fechar com o Flamengo para jogar um Super Mundial por muito menos. É o tipo de passo que o Neymar e o pai do Neymar são capazes de fazer. Não duvidem da capacidade do Neymar pai e o Neymar sacanearem o Santos. Não duvidem. Eu sei que é ídolo de muitos, mas não duvidem. Acho que ele vai renovar, acho que faz mais sentido pro Neymar continuar, inclusive ganhando menos no Santos, e se preparando para a Copa, renovar até de repente até a Copa do Mundo. Acho que não vai fazer bem para a imagem dele fazer uma mudança como essa, etc. Mas não duvidem da capacidade do Neymar pai e do Neymar de colocarem o Santos para trás, como já fizeram na saída para o Barcelona. Seria só mais um capítulo. E aí, se isso acontecer, vocês vão colocar para debaixo do tapete de novo? Ou ele mancharia a imagem dele? Repito, acho que não vai acontecer. Mas também não entendi até agora porque essa renovação não aconteceu. Estão esperando o quê? O clube está entregando a chave do CT pro Neymar, pro pai do Neymar. Que diretor que vocês querem? Qual o técnico que vocês querem? O que vocês querem? Tudo que vocês quiserem eu vou fazer. E até agora nada. Nenhuma novidade nesse sentido. Vamos continuar aguardando e vamos repercutir quando a renovação sair ou quando a renovação não sair. Tá acabando o prazo, irmão. Até dia 30 de junho, hoje é dia 28 de maio. Então tem mais 32 dias, 33 dias. Saberemos logo logo. Por enquanto tem jogo rolando, o Neymar deve fazer parte desses 3 jogos se não se machucar. E uma resposta deve vir a partir depois do jogo contra o Fortaleza. O Santos que vai lançar camisa azul em homenagem ao Neymar. Imagina o Neymar se apresenta, joga um jogo com a camisa e vai embora. Vamos ver o que vai acontecer. Repito, tô achando bastante estranho que essa renovação ainda não tenha acontecido. E aqui a gente também precisa falar do jogo de hoje, tá? Porque saiu a escalação, o Santos enfrenta o Red Bull Leipzig, que vai a campo o Red Bull com Peter Gulassi, Lucharel Gertruida, Nicolas Seivaid, Bichiabo, Davi Raum, Vermeeren, Kevin Camp, Riedel Baku, Xavi Simons, Tidiane Gomis e Antônio Nusa. Confesso que estou por fora do time dos caras. Não consigo avaliar. O que eu consigo avaliar é que eu assisti o jogo contra o Bayern de Munique, o 3x3, e eles jogaram muito bem. E o Santos vai a campo com João Paulo, JP Sherman, Zé Ivaldo, Luizão Escobar, Gabriel Bontempo, Ian Neymar, Tassiano, Veron, Tiquinho Soares. O que dizer sobre essa escalação aqui e os pontos que eu vou até sublinhar aqui para ficar mais fácil para todo mundo enxergar, mas o que eu tenho a dizer sobre essa escalação. Legal, o João Paulo vai jogar, uma oportunidade dele jogar, uma oportunidade dele pegar um ritmo de jogo. É um jogo que simplesmente dá para colocar ele, não vejo nenhum problema aqui. O JP Sherman voltando tem outra oportunidade, ele que vem sido preterido pelo Léo Godoy. Eu acho que é uma chance aqui, se o Sherman jogar bem, de ele eventualmente cavar uma vaga como titular no jogo de domingo contra o Botafogo, porque o Léo Godoy tá muito mal,
muito mal, não comprometeu no jogo contra o Vitória, mas é tecnicamente sofrível. O Sherman é melhor que ele tecnicamente. Se ele conseguir entregar mais proteção defensiva, etc., intensidade, jogar 90 minutos a mesma batida, quem sabe ele pode ganhar, porque tecnicamente ele é muito à frente do Léo Godoy. Vamos torcer por isso. Na zaga joga Zé Ivaldo, Luizão. Aqui a escolha foi pelos jogadores que estão mais frescos, né? O Zé Ivaldo não jogou o jogo contra o Vitória porque estava suspenso, então é um jogador que é, em tese, titular da equipe, vai fazer dupla com o Luizão. O Escobar volta, porque também estava suspenso e é um titular que vai a campo aqui, embora não tenha as minhas dúvidas se o Souza ganhou a posição do Escobar. A gente tem um meio de campo aqui que é bastante preocupante do ponto de vista de marcação, que é Gabriel Bontempo, Ian e Neymar. A gente está falando aqui de 2,8 e 1,10. Nem o Gabriel Bontempo é 5. O Gabriel Bontempo é um meia à direita, que não é, infelizmente, colocado na posição dele. E o Ian é um camisa 8. Na base sempre jogou alguém por trás dele. Então aqui me preocupa muito um setor que o Santos vai precisar marcar. Gente, time alemão vai vir com a faca nos dentes, assim. É o Santos, é uma camisa muito grande para eles. Os caras vão querer vir atropelar. Não vai achando que é amistoso e se deixar os caras atropelam. Então esse meio de campo aqui me preocupa muito do ponto de vista de marcação, mas tecnicamente é bastante interessante. 3 caras que sabem jogar, Bontempo, Ian e Neymar, 3 meninos da Vila, né? Na frente o Tassiano na direita, mais uma vez colocando o Tassiano numa posição que ele não rende absolutamente nada. O Gabriel Veron, muito porque também o Matheus Xavier jogou no Sub-20 e o Tiquinho Soares, né? Tendo mais uma oportunidade de ser titular junto com o Kleber Xavier. Esse ataque é horroroso, simplesmente horroroso. Tassiano pela direita, o Gabriel Veron pela esquerda e o Tiquinho na frente. É um ataque absolutamente nulo. O Neymar vai sofrer com esses 3 jogadores jogando na frente dele. Eu, sinceramente, prevejo uma derrota, e uma derrota feia para o Red Bull. Isso porque o Santos não vai com seus principais jogadores. E tem aqui substituição para dar com pau, são ilimitadas. E o segundo tempo o Santos deve ter um time C em campo. Se vai jogar com o time B, para o segundo tempo deve ser um time C. E aí, assim, vai ser difícil segurar. Repito, estarei aqui depois do jogo, não ao vivo, porque eu vou ver o jogo atrasado, estarei numa live lá no canal do Edson Castro, mas depois, assim que eu terminar de ver a partida, eu vou ver integralmente, não vou cometer o equívoco de chegar aqui só com o resultado, com os melhores momentos e querer comentar jogo. Isso não faz parte do meu perfil, não faz parte do meu trabalho. Eu quero ver a partida na íntegra e assim que eu ver, terminar o jogo, eu venho aqui e gravo um vídeo pra vocês à noite, mesmo que seja tarde. Acho que não vai ser muito, porque o jogo começa às 7, termina às 9. Eu acho que eu vou chegar aqui em casa por volta das 9. Então, talvez umas 11 horas da noite, por aí o vídeo saia. A gente comenta sobre a partida de hoje, que tem uma importância zero, nula, é só comercial, mas ao mesmo tempo, se o Santos tomar uma goleada, fica feio pro clube, né? Fica muito feio pro clube, pro trabalho do Kleber Xavier. Fato é que essa não é uma partida que deveria acontecer. Não deveria acontecer nesse momento, mas o Santos tem que tirar das tripas coração para pagar o Neymar. E aí tem o Neymar contra o Red Bull como titular, mas contra o Vitória não teve, contra o CRB, jogo de eliminação na Copa do Brasil não teve. E torcemos inclusive para que ele não se machuque novamente, né? Isso eu acho que é o principal. Não acho que ele vai jogar mais de 45 minutos, tá? Acho que ele vai jogar o primeiro tempo e vai ser sacado no intervalo até para ser protegido do ponto de vista físico. Essa é a minha expectativa com relação ao Neymar para o jogo de hoje. Mas vai ser um jogo interessante, sobretudo. Agora, para encerrar esse vídeo, precisamos aqui na ESPN, porque isso é uma matéria, porque o Santos entende que o Neymar já se pagou mesmo sem ter ainda o dinheiro para honrar o contrato. Simplesmente a ESPN confirma a versão minha e do Pedro Lopes aqui, que o Santos ainda não tem o dinheiro suficiente para honrar o contrato. O Santos acha que vai conseguir pagar, mas o próprio Armênio Neto faz um exercício de futurologia. Vamos conseguir arrecadar. Não conseguiram ainda, e isso é fato. E o detalhe principal é que a matéria também é assinada pela Natália Ferrão, que, nos microfones do De Olho no Peixe, falou coisas completamente contrárias à minha apuração e à apuração do Pedro Lopes. Na hora de escrever uma matéria para a ESPN, a versão dela é completamente diferente daquela que ela falou no microfone do De Olho no Peixe. Convido a todo mundo a ler, que é basicamente a ESPN confirmando tudo que a gente já tinha dado no UOL. Uma versão um pouco mais atualizada, tem aqui umas aspas do Armênio Neto, tudo mais, mas no fim do dia não leva a nossa matéria a um outro lugar. Traz
a versão deles, que eles confirmaram, de que o Santos ainda deve ao Neymar e tá se virando para pagar. Então é isso, né? Fique à vontade para ler a matéria e eu acho que essa matéria coloca pá de cal em quem tinha razão naquela discussão, né? Não tenho nada contra a Natália como profissional, muito pelo contrário, mas muito me surpreende ela dizer coisas completamente que são... falar inverdades, como por exemplo citar que o Santos tinha arrecadado em 2023 30 milhões de marketing, sendo que isso não está nem no balanço do Santos. E aí, no site que paga o salário dela, no canal que paga o salário dela, ela soltou uma versão completamente diferente do que ela falou ao vivo lá na live do De Olho no Peixe. Muito me chama atenção, mas eu falei pra vocês, o tempo é o senhor da razão e tá aí. A matéria da ESPN corrobora totalmente com a minha apuração e com a apuração do Pedro Lopes. Eu gostaria de deixar isso claro aqui. Fechado? Feito isso, obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe seu like, não pedi, né? Não pedi inscrição, não pedi like, não pedi hype, mas se você ficou até o final do vídeo, faça isso, porque aí o YouTube entende que o vídeo é relevante. Mais do que isso, quando você deixa o like, assim que a gente solta um vídeo, o YouTube tende a colocar na sua página principal, então você não perde muito tempo para ver as novas postagens que a gente solta por aqui. Tá bom? Um grande abraço, vamos se falando e até o próximo vídeo.